Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de aula, mais um dia de live, mais uma live que acontece sempre às terças e quintas às 7 horas da manhã, beleza? Sejam muito bem-vindos e hoje vamos bater um papo para falar um pouco a respeito de família. Além de família, a gente vai acabar tocando também um pouquinho no aspecto de espiritualidade. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso aqui, esse treinamento que acontece todas as terças e quintas, ele faz parte de um ciclo de treinamentos que eu dou baseado no meu sistema de treinamento dos 12 P's. São 12 pilares que regem a nossa vida. É muito comum que as pessoas acreditem que a nossa vida é feita, minha vida pessoal, minha vida profissional. E as pessoas dividem a vida dessa maneira. Só que, na verdade, para a gente poder ser plenamente feliz, para que a gente possa ter realmente uma plenitude de sucesso em nossa vida, nós precisamos fazer uma divisão em 12 pilares. 12 pilares é a forma mais completa da gente conseguir um equilíbrio na nossa vida. É muito comum que às vezes a gente conheça pessoas que têm um alto nível de sucesso, um alto nível de habilidade em alguns pilares da vida e não tenham em outros. Então é muito engraçado porque os nossos próprios pais, eles nos ensinaram alguns valores. Os nossos pais, eles têm alguns valores. É comum que as pessoas realmente tenham alguns pontos mais fortes na sua vida e outros pontos que elas não dão tanta atenção. Por isso que, se a gente colocar todas as pessoas do mundo fazendo um treinamento como esse, vai ficar fácil você ver que esses 12 pilares, que eles mostram realmente todas as áreas onde pode existir a plenitude na vida de uma pessoa. Então você pega, por exemplo, os atletas. Atletas, eles dão muito foco, muita energia, eles gastam muita energia para cuidar. Fala, Gabriel, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Vai dando coraçãozinho aí. Se a gente pegar, por exemplo, os atletas, eles dão muito foco, muita energia para cuidar da sua saúde, para cuidar do seu corpo, para praticar o seu hobby, para poder praticar suas atividades físicas. Então, é um dos pilares. Nem todos os atletas têm noção da importância que existem os outros 11 pilares. Então, esse método foi o método mais completo que eu encontrei para poder classificar o nível de avanço e plenitude na vida de todas as pessoas. Fala, Otávio, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Variando o coraçãozinho aí para nossa live. Então, eu decidi falar para vocês ainda mais agora, nessa semana, a gente está chegando perto do Natal, dois aspectos muito importantes para a gente poder tocar, que fazem parte, são dois dos pilares que a gente aborda aqui no nosso treinamento, tá? Um pilar é o pilar da espiritualidade e o segundo pilar é o pilar da família, tá? Nesse final de ano é uma época propícia para as pessoas se lembrarem disso. Não que isso não seja importante no restante do ano, não que isso não seja notado no restante do ano, mas é quando as pessoas param para pensar melhor e tal. No aspecto de espiritualidade, eu digo o seguinte, que você tem que ter a sua crença, você tem que ter a sua fé, você tem que ter o seu Deus maior, quem você acredita, quem você realmente ora, pede a Deus. Você sabe que existe uma força suprema, uma força superior nesse mundo que rege acima de todos nós, um poder acima de tudo. E é muito engraçado como quando você está próximo dele, quando você se mantém próximo do seu Deus, você está com a sua treinando constantemente a sua fé, a sua espiritualidade, as coisas acontecem de forma mais natural com você. Sempre quando você pede algo com muita fé, aquilo tende a acontecer. Por quê? Simplesmente por uma coisa, você concentrou muita energia no seu pedido, na sua necessidade. E esta época que a gente vive é uma das épocas onde a maioria das pessoas começa a concentrar e a treinar mais a sua fé. Só que, no entanto, você acha importante ter uma prática religiosa presencial? Gabriel, cara, eu digo o seguinte, tá? Muita gente me pergunta isso, A questão é o seguinte,
A gente tem que dividir a espiritualidade da religiosidade. Religiosidade, a religião, é como se fosse um ritual como outro qualquer. É um hábito como outro qualquer. É um lugar onde você se sente bem como qualquer outra pessoa. Eu digo o seguinte: Deus mora na nossa casa. Deus mora dentro do seu coração. Então, aonde você se sente bem? Eu vou dar um exemplo meu, tá? Existem lugares, eu sempre gosto de conhecer catedrais, as igrejas por todas as cidades por onde eu passo. Sempre por onde eu passo eu gosto de conhecer as catedrais e as cidades. No entanto, existem algumas cidades, alguns lugares que eu entrei, que eu percebi uma energia diferente. Que ali parece que ou tinha energia. Vamos lá, vamos dar um passo atrás ainda para poder explicar isso para vocês. O que acontece? Você tem uma frequência, você tem um nível de pensamento, um nível de energia. Esse seu nível, você está vibrando em uma frequência, certo? É igual às ondas de rádio. Tem várias ondas lá, várias frequências. Você se conecta a cada uma delas conforme você quer escolher a rádio que você quer escutar, beleza? Beleza. Assim é a sua necessidade e o seu desejo. Quando você está vivendo em uma frequência X, você chega em um momento onde você está precisando de algo Y, um problema de saúde, um problema de família, um problema no trabalho, um problema financeiro, e você começa a ter muita fé de que algo vai aparecer para você, tal. Você leva a sua frequência, leva essa frequência em um outro nível, e nesse nível você começa a emanar aquilo, você entendeu? Como concentrando suas energias, pedindo a Deus por um emprego, pedindo a Deus por uma cura, pedindo a Deus por alguma coisa. Neste momento, quando você eleva a sua frequência, você começa a buscar outras pessoas, outros lugares, outras situações que te levem à mesma frequência, para que você receba aquilo que você quer. Então aquela energia que você concentra, você vai trazer, você vai funcionar como se fosse um imã, trazendo mais pessoas, lugares que estejam na mesma frequência. Então, quando você está em uma frequência de pedido, de momento na sua vida, e você entra em um lugar que tem uma alta frequência, que tem uma energia concentrada, como eu expliquei, que eu entrei em algumas igrejas, em alguns lugares, algumas catedrais, que aquilo ali, sabe, tipo, cara, é isso. Eu senti algo diferente ali. Logo, é sinal que aquele lugar, ele tem a frequência daquilo que você está buscando. Então é a hora que vale a pena você estar presencial e fazer a sua prece, sua oração, sua conexão, para aproveitar toda aquela energia, para você concentrar ainda mais seu pedido e elevar a sua frequência ainda mais. Agora, você fazer por obrigação não vai mudar em nada a sua frequência, não vai mudar em nada a sua vida, não vai mudar em nada a sua fé. Você fazer apenas para, não, eu tenho que ir, nossa, tal, não vai mudar nada. Agora, por que você não quer ir? Por que você não gosta de ir? Por que você sente um fardo ir? Parar para pensar. Aí eu tenho que perceber se o fato de eu não querer ir para um ritual presencial não está sendo um bloqueio meu com relação à espiritualidade, que eu possa estar vivenciando simplesmente por algo que eu tenho aprendido no meu passado. Por exemplo, tá? Eu tive esse bloqueio, de espiritualidade. Fala, Miriam, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Então, eu tive esse bloqueio de espiritualidade durante um período. Por quê? Porque quando eu era pequeno, meu pai obrigava a gente para a igreja. Você tem que ir para a igreja, você tem que ir todo domingo, você tem que ir, acho que ele falava, a missa dos jovens era no sábado. Eu sou católico. Então você tem que ir no sábado, tem que ir para a missa, não sei o que, tem que ir. De tanto ele me obrigar a ir, aquilo passou a ser algo ruim, algo, sabe? Tudo aquilo que eu sempre fui aquele menino fora da curva, eu nunca gostei de seguir regras. Então, você tem que ir para a escola, detestava a escola. Você tem que ir para a igreja, detestava a igreja. E para provocar meu pai, minha mãe, que me obrigavam a ir para a igreja, eu falava assim: eu não acredito em Deus. Deus não existe. Isso não existe. Não sei o quê. Para provocá-lo. Eu sentia que existia algo diferente, sim. Só que eu nunca dei o braço a torcer e falar isso pra ele. Eu nunca
quis ir simplesmente para contrariá-lo, para ir do contra. Se meu pai tivesse conhecimentos psicológicos como isso que eu tento ensinar hoje para vocês, eu teria seguido as ordens dele sem saber que eu estava seguindo as ordens dele. Bastava ele ter conduzido a educação de uma forma diferente. Mas não, então eu era contrário a isso. E durante muito tempo eu falava, não, eu sou ateu, não sei o quê. Porque eu não dava bola para a espiritualidade. Por quê? Porque era um bloqueio que eu tinha de tanta obrigação que eu tinha de fazer tal coisa, que aquilo para mim era ruim. Aquilo para mim era um momento que não era gostoso, não era um momento bom para mim. Então eu tenho que identificar se o fato de ir ao culto presencial é algo que é um bloqueio, aí você precisa quebrar esse bloqueio, ou se realmente não está conectando com a sua energia. Eu acredito que Deus mora no seu coração, Deus mora na sua casa. Onde você ajoelhar e rezar, onde você orar, a hora que você conversar com Ele, Ele vai se conectar com você. E aí vem uma questão. Muitas pessoas não sabem entender, porque o que é Deus? O que é? Se Deus mora aqui dentro de você, Ele fala com você a todo momento. E como é que você diferencia isso? Cara, tem uma coisa muito louca, que eu só aprendi isso há alguns anos, depois de alguns anos atrás, que é o seguinte: você tem, como ele mora dentro de você, você tem que ter um nível de conexão com ele. Você tem que ter um nível de intimidade com ele. Então quando você casa, quando você namora, você tem seus irmãos, as pessoas próximas a você, você tem um nível de proximidade, você tem um nível de intimidade com eles. Então você sabe até onde você pode ir, você sabe o que você pode falar, o que deixa a pessoa nervosa, o que deixa a pessoa feliz. Você sabe, porque você conhece a pessoa. Você sabe que determinadas coisas a pessoa se sente mal, determinadas coisas as pessoas não se sentem bem. Então Deus é da mesma forma. Fala, Lorena, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia. Dá coraçãozinho pra fazer o check-in na live. Então o que acontece? Quando você tem uma conexão com Deus, você fala com Ele de forma próxima, você tem intimidade com Ele. Então quanto mais vezes você conversar com Ele, quanto mais vezes você se concentrar na conversa com Ele, mais fácil vai ser você ouvi-lo falando. E o que é a voz de Deus? A voz de Deus é aquelas vozinhas que vêm na sua cabeça. Uma delas. Tem várias vozes que você fala assim. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês agora. Eu fiz um chá para mim tomar aqui. Aí eu vou tomar o meu chá. Então vem uma voz na minha cabeça dizendo assim: puxa, será que eu bebo chá agora ou não? Eu termino de falar o que eu tenho que falar. Nossa, espera um pouquinho para beber o chá, senão o pessoal vai ficar em casa esperando você falar. Então uma destas vozes são as vozes do meu subconsciente. Mas outra destas vozes é a voz de Deus que está mandando energia para você. Fala, Dani, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Dá coraçãozinho na live pra gente aí. Então outra dessas vozes é a voz de Deus, que manda muitas vezes você fazer coisas que você não tem ideia por quê. Olha, cara, levanta e vai até tal lugar. E você vai e fala, cara, não é possível. Por que eu vim aqui? Não sei. Alguém mandou. Alguém mandou. Que era, às vezes, a voz de Deus. Às vezes acontecem coisas na sua vida que você não entende. Por que aconteceu? Por que furou o pneu? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Porque Ele queria que acontecesse. Ele queria que você fizesse uma coisa. Ele queria que você fizesse outra coisa. Então, quanto mais vezes você se conecta a Ele, você conversa com Ele, você se aproxima dEle, quanto mais vezes você faz isso, mais íntimo dele você fica. A ponto de você saber o que Ele quer que você faça, o que Ele está feliz e o que Ele não está feliz. Fazer Deus feliz é você estar feliz. Então, o fato de você ir a um culto presencial deixa você mais feliz ou não te deixa mais feliz? Porque entenda que quando a gente fala, vou para um culto, vou para a igreja, vou para a missa, você tem uma figura lá na frente que é a figura do padre, o pastor. Essa pessoa é uma pessoa como outra qualquer, é um pecador, é um ser humano como você. Só que, no entanto, essa pessoa recebeu uma missão e uma dedicação para quê? Para se aproximar de Deus, para tentar ter um nível de conexão e intimidade maior com Ele do que o resto da população. Então, por isso, a tendência seria, o ideal seria, não quer dizer que isso é fato, acontece em todas as vezes, mas existem sim algumas dessas pessoas que dedicam a sua vida, a sua carreira, para
se dedicar a Deus, para se dedicar à religião e pregar isso, trazer mais devotos para isso. E é essa a função dele, é trazer mais devotos acreditando em Deus e aumentar essa energia do nosso planeta, aumentar essa energia de conexão com Deus. Só que não são todos os padres e pastores que têm esse nível de intimidade com Deus. Tem muitos que estão lá simplesmente cumprindo um bloqueio. Assim como tem alguém, eu sou enfermeira, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou... Tem várias pessoas que têm uma profissão hoje, que trabalham com algo, pela qual ela não é o que ela nasceu para ser. Pelo algo que ela não é aquilo que ela queria ser, mas ela foi influenciada na infância para ser aquilo. Eu, por exemplo, eu acabei sendo influenciado a ser veterinário. Eu me formei em veterinária, né, sou veterinário, por conta de muita influência que eu recebi na minha infância. Só que não é necessariamente a atuação da veterinária que realmente me deixava mais feliz. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, o que eu mais gosto na veterinária é o quê? É a conexão com pessoas e com animais. A capacidade de compreender o que acontece com as pessoas, a capacidade de compreender o que acontece com os animais, a capacidade de interagir com os dois seres e entender o relacionamento entre eles, entender a intimidade entre eles. E o que eu mais gosto é ensinar aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi para essas pessoas. Quando eu entendi isso, eu falei, opa, pera aí, então eu não preciso falar só de veterinária. Eu não preciso ser somente veterinário, ter apenas um canal, uma frente somente para veterinário. Não, eu posso também conectar com pessoas, ajudando outras pessoas a se compreenderem. Porque se você se compreender, você vai estar próximo de Deus. Você está mais próximo dele. Então, existem pessoas que escolheram uma profissão porque foram bloqueadas na infância por influência das pessoas. Tá vendo? Tá brincando com um cachorrinho, isso aí vai ser veterinário. Lá tá brincando com um termômetro, aquela ali vai ser médica. Simplesmente pelo trejeito, pelo tipo de brincadeira que você tem, a pessoa já quer etiquetar, colocar uma tag em você ali dizendo que, olha, você é tal coisa. Cara, você é nada, você é uma pessoa livre, você nasceu para brilhar, você nasceu para bombar, você nasceu para ser quem você quiser ser. Você nasceu para ser uma pessoa livre. E muitos padres e pastores acabaram indo para essa atividade por conta de bloqueios, para satisfazer o desejo de mãe, desejo de pai, alguém que influenciou, você entendeu? Então, por isso, essas pessoas que estão nesta atividade por bloqueios, elas não vão ter não quer dizer que elas vão ter uma alta intimidade com Deus, não quer dizer que elas vão estar em uma frequência alta, vibrando com a frequência de Deus, não quer dizer. Então existem alguns pastores, alguns padres, onde eu já frequentei, eu já tive contato e eu senti que aquela pessoa tinha uma frequência mais alta que a minha de conexão com Deus, logo eu falei, cara, eu quero aprender com esse cara. Eu quero ouvir o que essa pessoa tem para dizer. E aí muda o jogo. Aí te dá tesão em aprender, te dá tesão em ir para a igreja, ir para o culto, em ouvir a pessoa falando. Vocês entenderam? É igual vocês estão aqui. Vocês levantaram às 7 da manhã, estão aqui assistindo uma live. Porque tem alguma coisa que vocês querem buscar aqui. Alguma coisa vocês vieram buscar aqui. Fala, Iranice, tudo bem? Bom dia. Alguma coisa vocês vieram buscar aqui. O que é? O que vocês vieram buscar aqui que eu posso entregar para vocês? Coloquem nos comentários. Comenta aí. Você entendeu? É a mesma coisa que tem que acontecer quando você vai para um culto, você vai para uma igreja, você vai para uma missa. Você vai buscar algo que alguém lá vai dizer para você. Se essa pessoa tem uma frequência alta, ela tá numa vibe mais próxima de conexão com Deus e você quer usufruir daquilo, vai e escute a pregação. Vai e escute o que ele tem a dizer. Porque você vai somar, você vai aumentar o seu nível de espiritualidade. Agora, se essa pessoa não tiver isso, porque ela simplesmente lá, porque simplesmente, eu tenho que cumprir, eu tenho que ir lá fazendo. Você entendeu? Assim como tem uma pessoa que vai atendendo caixa do supermercado de saco cheio, porque ela não quer estar fazendo aquilo ali, o cara pode ir lá dar uma missa porque ele não quer estar ali. Então essa é a diferença. Saiba reconhecer as pessoas que estão brilhando, as pessoas que estão conectadas com Deus. Porque às vezes você está mais conectado com Deus do que a pessoa que está lá na frente. Porque ela está fazendo por obrigação e você faz de coração. Você foi até ali de coração. Você entendeu? Essa é a principal questão. E uma informação adicional para vocês sobre isso. Tá? Existem pessoas que fazem... Doutor, é muito equilibrado, transmite conhecimento formal. Obrigado, valeu, Gabriel. Obrigado mesmo.
paga com um coraçãozinho. Compartilhando um aviãozinho, compartilhando com mais pessoas aí, chamando mais pessoas pra cá. E aí, existe uma pegada que eu queria explicar pra vocês também, é o seguinte. Por que algumas pessoas, quando falam, elas fazem a gente querer ouvir? Porque algumas pessoas, quando contam algo, estão lá explicando, ou mesmo estão lá em uma pregação, por que às vezes elas estão lá falando, a gente quer parar pra ouvir? Por quê? Porque existe uma coisa no nosso mundo de relacionamento interpessoal, relacionamento humano, que se chama história. Vocês não sabem o poder que tem uma história. Quando você passa, se você for olhar a Bíblia, se você for ler a Bíblia e você olhar lá as passagens, você vai ver que Jesus conta as histórias, conta as coisas sempre por parábolas. Tudo que ele quer ensinar, tudo que ele quer passar de mensagem, ele passa no formato de parábola, contando uma história. Porque quando você conta uma história, você se conecta. Você para imaginar, a sua mente imaginativa, ela vai lá longe, imaginando aquela cena, o cordeirinho que subiu o morro, você entendeu? Quando a pessoa que está lá na frente, numa pregação, numa palestra, num evento, ela sabe fazer aquele jogo, contando uma boa história, você para ouvir. Você fala, cara, que legal. Isso tem impacto na minha vida. Isso tem usabilidade na minha vida. Eu vou sair daqui fazendo algo diferente. Eu vou sair daqui fazendo algo para ter um mundo melhor. Você entendeu? Quando o cara sabe contar histórias. Então o cara que vem e coloca todas as associações, histórias bíblicas, o cara que realmente estudou a Bíblia, o cara que realmente é um teólogo, estudou sobre a teologia, estudou sobre Deus, o caminho, ele consegue transformar isso de uma forma simples, contando em forma de histórias, analogias, parábolas, a gente entende. E você se conecta e você quer ficar lá mais e mais e mais, você quer. E isso é um cara que faz a igreja bombar. Isso é um cara que sabe utilizar a linguagem do público. Então, se você percebe que o cara faz o que gosta, só vai conseguir contar a história o cara que faz o que gosta. O cara que tá por paixão, o cara que tá conectado. O cara que tá lá só... Cara, se ele não tiver uma linguagem que conecte com as pessoas, ninguém quer parar pra ficar assistindo, ninguém quer parar pra ficar aprendendo. Porque fala, putz, aquilo que eu vim buscar aqui eu não tô recebendo. E aí, é igual o jogo do comércio. Se você paga algo por uma mercadoria e você não recebe aquilo que você pagou, ou algo pior, você fala, cara, saiu caro. Então, às vezes, existem... Por isso, muitas pessoas se desestimularam de uma igreja, se desestimularam de ir ao culto presencial. Porque muitas pessoas cansaram de ir até o culto e não receber aquilo que ela foi buscar. Poxa, eu vim aqui para buscar minha salvação, eu vim aqui para buscar minha cura, eu vim aqui para buscar a minha conexão, e eu não recebi. E aí ele começa a parar de ir, porque ele começa a perder a fé. De tanto ele ir e não receber. Ou mesmo alguns destes, fala Jade, Alice, fala Alice, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda, dá um coraçãozinho na live. De tanto a pessoa ir e não receber aquilo que ela foi buscar, ela começa a perder a fé, ela fala, esse lugar não transforma. E aí muitas das igrejas, elas funcionam com base em uma movimentação comercial. Para que uma igreja cresça, para que ela prospere, para que ela possa ser maior, ela reformar e coisa e tal, ela precisa, para fazer bondade, coisas boas para a sociedade, ela precisa receber de quem? Ela recebe me fugiu o nome aqui. Das pessoas que vão lá e doam um dízimo. Então, os dizimistas é que mantêm a funcionalidade de uma igreja. Se o cara utiliza isso para o bem, utiliza isso para trazer... Que bom, estou de férias te assistindo. Que bom, obrigado Alice, seja bem-vinda. Mesmo de férias estaremos aqui, hein? Terça e quinta, às 7 horas da manhã. Não percam. E em janeiro a gente vai abrir turmas para o nosso grupo avançado, de mentoria avançada, hein? Lá dentro a gente pega pesado, hein? Em janeiro a gente vai pegar fiéis. Isso, boa Miriam, boa, fiéis. Então se o pastor, o padre, ele tá lá comandando como uma atividade
como sendo o líder daquela igreja, se ele não sabe comandar os fiéis, esses fiéis não doam dízimo. E se eles não doam dízimo, a igreja não prospera. E se Deus está ali, se Deus está presente, ou seja, aquele lugar tem que ser feito para prosperar. Só que a prosperidade depende de quem prega, depende de quem conecta com as pessoas, de quem sabe falar e de quem faz as coisas que Deus espera que ele faça, as coisas que os fiéis esperam que ele faça. Então, isso é o que fez muitas pessoas se desestimularem. Ah, nossa, mas é muito chato. Por que é muito chato? Quantas missas você foi? Ah, mas o culto é chato, não sei o quê. Cara, porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte. Quando você fala assim, ah, eu não gosto de tal coisa. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Eu não gosto de fígado bovino. Alguém gosta de fígado? Coloca pra mim aí. Alguém gosta de fígado? Eu não gosto. Mas eu não gostava desde pequeno. Só que toda vez que alguém serve, que tem um prato em um restaurante, em algum lugar, e tem fígado, eu experimento. Toda vez. Eu pego e experimento. Por quê? Porque eu quero provar pro meu cérebro, eu quero ter certeza de que eu não gosto, porque eu realmente não gosto, ou eu não gosto porque aquela vez estava ruim. E aí, isso faz com que às vezes você foi em uma... Assim como foi acontecendo na minha infância, eu era criança e meu pai falava, tem que ir pra missa, tem que ir pra missa, tem que ir pra missa. Eu ia, a Lorena gosta. E o que acontece? Toda vez eu experimento. Então por que eu dei esse exemplo pra vocês? Porque a conexão com Deus, o culto presencial acontece da mesma maneira. Quando eu era criança, meu pai me obrigava para ir para missa. Eu ia para missa. Logo, eu odiava. Primeiro, porque eu estava sendo obrigado. Segundo, porque eu achava muito chato as histórias que o padre contava. Porque o padre não contava uma linguagem para as crianças. Então, ou seja, falam aquele monte de palavras difíceis que tem na Bíblia, aquelas palavras antigas. Você desconecta com o público. Porque você não traz isso para alguma coisa... você não traz isso para alguma coisa mais útil, uma coisa mais fluente aos nossos ouvidos. Para pensar, por que um cara culto, ele é culto e ele fala com um linguajar diferente? Por que o médico ele fala com um linguajar diferente? Porque ele estuda muito determinados livros técnicos, ele estuda muito muitos livros e aprende muitas palavras novas, aprende muitas expressões diferentes. Então ele acaba, uma vez que você começa aprendendo, você começa a colocar aquilo no seu dia a dia. Só que se você está se conectando com uma pessoa que não é uma pessoa do seu nível intelectual, você vai se conectar de forma... não vai ser assertiva. Porque a pessoa não vai compreender o que você está falando. A pessoa não vai compreender o que você está dizendo, porque você está usando uma linguagem diferente da que ela está acostumada no dia a dia dela. Se a pessoa... Se eu começar a falar com alguém e a pessoa falar, nós vai, nós trouxe, nós fica, nós não sei o quê, eu vou começar a falar igual a ela. Por quê? Porque eu quero me conectar. E a melhor forma de eu me conectar com a pessoa é utilizar as mesmas expressões, o mesmo vocabulário dela. Então, um pregador, um pastor, um padre, se ele não tiver esse conhecimento para poder mover as massas, para poder se conectar com essas pessoas e falar a mesma linguagem delas, as pessoas se desestimulam. Porque, poxa, eu vou lá e aí o cara fala, não entendo nada. Logo, o cara não quer mais ir, porque ele não está entendendo, ele não está associando. Quantas vezes eu não fui para a igreja e eu não parei para pensar assim, cara, o que eu aprendi dessa missa? O cara tá falando, não tô entendendo nada. Você tá vagando, pensamento, você tá lá de corpo presente, mas o pensamento tá lá, vagando. Ou seja, o que adiantou você ir? Nesse caso, não faz sentido o cara querer ir. Então, eu fui uma vez, 2 vezes, porque eu era obrigado quando eu era criança. Depois que eu comecei a ir obrigado, eu detestava que o cara não falava a linguagem comigo. Ou seja, eu criei uma aversão à igreja, à missa, ao culto, que eu falei assim, cara, não é gostoso, não é legal. Aquela sensação que eu vivia ali não era boa pra mim. Até o momento que eu comecei a falar, opa, pera aí, mas quem manda na minha vida? Sou eu ou é o padre ou é o pastor? Quem que manda? Falei, sou eu que mando. Eu mando na minha vida, então eu quero ter uma conexão maior com Deus. Eu quero estar mais espiritualizado. Eu quero elevar meu nível, minha frequência. Eu quero. Se eu quero, eu preciso ir. E
cada vez que eu tenho possibilidade, eu vou a um novo culto, uma nova igreja. Eu fui em várias igrejas. Eu sou católico, sou batizado na igreja católica. Só que eu conheci vários amigos de várias outras igrejas, quadrangular, protestante. E eu sempre fui em todos, Testemunho de Jeová. Eu sempre fui em todos. Sabe por quê? Porque eu sempre quis experimentar. Será que lá tem alguém que fala a linguagem mais próxima daquilo que eu quero ouvir? Será que lá tem alguém? Você entendeu? Então, às vezes a gente deixar de ir para um culto presencial simplesmente por um bloqueio que a gente teve na nossa infância, uma fase da nossa vida, não justifica. Eu teria que testar. Lá em Campinas, quando eu morei em Campinas, o que eu fazia? Todos os domingos eu queria ir na missa. Eu falei, vou na missa todos os domingos, para elevar a minha espiritualidade. No entanto, eu comecei a falar assim, cada dia eu ia em uma igreja diferente. Para quê? Para buscar alguém que tivesse uma frequência mais alta que a minha, um nível de conexão maior com Deus, que tivesse uma linguagem mais simples, que eu pudesse entender e me sentir acolhido. Até eu encontrar. Quando eu encontrei, falei, agora eu vou começar a ir naquela igreja. Era mais longe, era mais distante e tudo mais, mas eu gostava de ir naquela porque eu sentia que existia alguém que realmente tinha uma conexão, um nível espiritual muito mais elevado do que o meu. E não alguém que estava fazendo aquilo ali por obrigação. Você entendeu? Então, cara, independente de religião, independente de qualquer coisa, o que importa é a sua fé, o que importa é a sua crença, o que importa é a sua conexão com o seu Deus. E acabou. Da forma com que você achar que você se sente melhor. Não tem essa, sabe, eu tenho que ir, não tenho que ir. Cara, seja livre. Se sinta bem dentro do seu coração. Você sentindo que você está no seu caminho, você está sendo realizado, você sentiu que você está com uma frequência mais alta na sua vida, as coisas vão acontecer na sua vida. Você vai começar a ouvir a voz de Deus dentro de você, no seu dia a dia. Coisas que você não esperava, você vai ouvir. Tem duas vozes que falam sempre na nossa mente, a voz do subconsciente e a voz de Deus. Então, quando você começa a se aproximar dele, tem intimidade com ele, você não tem vergonha dele. Tem muitas pessoas, eu lembro há muito tempo, eu mesmo na faculdade, na escola, a gente tinha vergonha de falar. Que religião você é? Que religião... Sabe, a gente tinha vergonha de falar, porque era um tabu. Era um tabu você falar assim, olha, você falar assim sobre religião, era a mesma coisa que eu perguntasse quanto dinheiro você tem no banco. Sabe, tipo, qual que é o tamanho da sua casa? Sabe, eram coisas assim, coisas muito íntimas. E hoje você fala, cara, se você tem vergonha de Deus, Deus tem vergonha de você. Se você falar, nossa, eu não vou fazer, imagina, eu alguns anos atrás, eu nunca que falava, vou fazer uma live, vou falar sobre espiritualidade, vou falar de Deus, cara, nunca que eu faria isso. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Eu vou falar que eu acredito em Deus, vou falar que eu gosto de Deus, que eu amo a Deus, e vão dar risada de mim, vão achar que eu sou um trouxa. Se você tem vergonha de Deus, ele tem vergonha de você. Duas vozes você tem na sua cabeça, uma do seu subconsciente e a outra de Deus. Como é que se diferencia? Chegando muito mais próximo. Sigo mesmo, quando você estuda sobre comportamento humano, sobre autoconhecimento, você aprende a escutar, discernir qual é a voz do seu subconsciente. Quando você se espiritualiza, você se conecta com a sua fé maior, você entende a voz de Deus. Simples. E isso você faz como? Todos os dias. Eu tenho que dedicar todo dia. Cara, 15 minutos. O meu método dos 12 pilares, eu prego que 15 minutos por dia para cada um dos pilares. Se cada dia você escolher um pilar e você marretar esse pilar, você transforma a sua vida. Acho que essa live foi especificamente para mim. Desde ontem levando chamado sobre batalha espiritual, sonhos e agora live. Pra você ver, Lorena, olha que engraçado, Lorena. Eu acredito muito nisso. Pode realmente ser que foi por causa da sua mentalização. Você sabia que existe esse processo de mentalização? Mentalização é quando você concentra muito sua energia em um pensamento, você concentra muito sua energia em um tipo de pensamento, e aquilo, quando você vê, se você imaginar, se você conseguir criar com o seu cérebro, se você conseguir imaginar, ver a cena, aquilo vai acontecer. Você só precisa trazer aquilo próximo de você. Se você pensar todos os dias naquilo, aquilo acontece. Então provavelmente você mentalizou isso. E foi isso que tocou meu coração hoje para falar sobre esse tema. Porque na verdade eu ia falar até sobre outro tema.
Mas eu não sei porquê. Hoje eu falei, não, vou falar sobre isso, e aí acabou tendo proporção, porque aí quando tem perguntas e participação de vocês, fica mais dinâmico, eu consigo trazer mais exemplos práticos para entregar para vocês o que vocês vieram buscar. Então, sempre quando vocês entram em uma live, cara, pense. Sempre quando você estiver assistindo uma aula, quando você for fazer um curso, quando você for assistir um vídeo, qualquer que seja, pare para pensar. O que eu vim buscar aqui? Isso, exatamente, Gabriel, uma cocriação. Quando você vai assistir algo, para pensar, fia o seu machado para você falar, cara, é isso que eu quero aqui. Então eu vou buscar isso aqui. Se você assistir por Se você às vezes assistir por assistir, às vezes você não consegue captar a mensagem. Agora, quando você mentaliza e você fala, eu vim buscar isso, você busca. Beleza, pessoal? Pessoal, seguinte. Então, agora em janeiro, tá? Em janeiro, a gente vai abrir as vagas de novo para o nosso grupo de mentoria avançada, que é o nosso grupo Máfia, tá? Máfia significa Método Arthur Ferreira de imersão no autoconhecimento, entendeu? Então, o que é a Máfia? É um grupo de pessoas que se reúne via aplicativo Zoom, todas as terças e quintas, às 9 horas da noite, e lá dentro a gente se conecta, a gente bate papo assim, ó, com câmera, um ao outro, entendendo as dificuldades de cada uma das pessoas e transmitindo conhecimento, compartilhando conhecimento e solução para essa pessoa. Indescritivelmente, todos os encontros a gente acaba citando um dos 12 pilares. Então são 12 pilares que regem a nossa vida. Então espiritualidade é um deles, família é um deles, relacionamento amoroso é um deles, finanças, trabalho. Cara, são 12 pilares. Lá dentro, a cada dia a gente trabalha um pilar diferente para desenvolver essas pessoas, para que essas pessoas se tornem uma pessoa melhor. A Miriam tá aqui ainda, Miriam. A Miriam é uma dos nossos membros do grupo da Máfia. Seja uma pessoa boa, ame teu próximo, ame a criação e ao Criador. É tudo que Deus espera. Exatamente, Alice, exatamente, perfeita colocação. Então, em janeiro, a gente vai abrir as vagas para novas pessoas entrarem para o nosso grupo. Olha lá, a Miriam faz parte da Máfia, tá? Participa com a gente todas as terças e quintas, às 9 horas da noite. Em janeiro, a gente vai abrir vagas também para esse grupo. Tá? Como é que funciona esse grupo? Estas pessoas, elas pagam um pequeno valor mensal para ter acesso a todas as aulas gravadas. Fala, Danúzia, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Você tem acesso, são aulas todas as terças e quintas, 9 horas da noite. A aula dura em torno de 40 minutos a 1 hora. Interação total entre todos os membros. Tá? A gente troca ideias, a gente se aprofunda, a gente traz problemas pessoais, traz problemas de casa, problemas do trabalho, e a gente aprende a lidar com esses problemas, a gente aprende profundamente. Por exemplo, o pessoal trouxe, no início das aulas, a gente trouxe problemas sobre finanças. A gente deu aulas sobre investimentos, aulas sobre mercado de bolsa e valores, aulas sobre ações. Tudo que rege os 12 pilares, a gente traz conhecimento com profundidade e exemplos didáticos para cada um dos participantes, tá? Eles pagam um pequeno valor por mês, tá? É uma assinatura pelo cartão de crédito, mas a gente está totalmente conectado. Além do grupo de WhatsApp, essa participação, e a gente trabalha os temas solicitados por eles. Então são aulas didáticas. Além disso, eles têm acesso também a uma plataforma, né, onde fica hospedado todas as aulas gravadas. Então, a qualquer momento, você pode ir lá e buscar uma pílula. Você pode abrir lá e falar assim, poxa, hoje eu preciso assistir, estou me sentindo mal, tal, vou assistir de novo aquela live, aquela aula sobre relacionamento amoroso. Brigou com o seu cônjuge, teve um problema? Cara, abre lá e assiste a aula de novo. Você pode assistir as aulas de forma mais acelerada. Além do que, tem os resumos das aulas que estão sendo subidos também. Subidos? Nem sei se existe essa palavra. Tem os resumos das aulas que estão lá dentro da plataforma também. Então você tem acesso aos resumos das aulas, a todas as aulas que já aconteceram gravadas, os encontros todas as terças e quintas às 9 horas da noite, tá? Com os 12 pilares que regem a sua vida, uma vida equilibrada. Então, doutor Arthur, para quem quer esse curso? Cara, se você quer aumentar seu nível de espiritualidade, você quer aumentar o seu nível de conhecimento sobre finanças, aumentar seu nível de entrega no trabalho, aumentar melhorar o seu relacionamento, aprender a falar em público, destravar, aprender a ganhar dinheiro com o mercado digital, se você quer se aprimorar, ter mais autoconhecimento, trocar ideias sobre livros,
Cara, a gente toca lá para todas as pessoas que buscam equilíbrio na sua vida. Todas as pessoas que têm um alto desempenho em uma das áreas e não tem bom desempenho nas outras, ela vai se elevar. Bom dia, Marivaldo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação aqui, pelos coraçõezinhos. Então, em qualquer situação que você esteja vivendo na sua vida e você quer buscar o equilíbrio, então o que acontece? Todas as pessoas são assim, tá? Todas as pessoas são assim. Eu digo, eu sou a transformação de uma pessoa. Quem me conheceu há anos atrás não faz ideia de quem eu sou hoje. Porque eu entendi, eu apliquei esse método, tudo que eu ensino para vocês, tudo que eu ensino é o que eu faço na minha vida, é o que eu fiz, é o que eu realizei. Então eu era uma pessoa totalmente muito impulsiva, extremista, e só que eu aprendi aqui, ó, acalmar, uma coisa de cada vez, dar mais valor para os momentos, menos valor para as coisas, entender qual é a mecânica da vida, entender qual é a lógica do nosso relacionamento, a lógica de conversar com as pessoas, a lógica de ajudar pessoas. O meu propósito é esse, meu propósito de vida hoje é esse, é ajudar pessoas a se relacionar melhor, ajudar pessoas a se entenderem, se compreenderem, ajudar as pessoas em tudo aquilo que seja na minha linha de conhecimento, tá? Então por isso eu tenho vários projetos aqui na internet, então tem algumas pessoas aqui que me seguem por conta do meu projeto veterinário, que é o Dica do Veterinário, né? Que é o meu projeto mais antigo, o primeiro projeto meu na internet, coisa e tal. Tem alguns que são veterinários e me seguem pelo outro projeto, que é o projeto Liberta Vet, tá? E esse canal, que é o Dr. Arthur, é onde eu explico para vocês um pouco sobre tudo. Eu junto tudo que eu aprendi em todas as áreas da minha vida. Aqui eu falo exemplos práticos da minha família, com minhas filhas, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Porque tudo isso somou nessa construção de tentar ser um ser humano melhor e compartilhar isso com as pessoas. E isso foi o que eu resumi e montei essa questão dos 12 pilares, tá? Esse método dos 12 pilares eu desenvolvi testando na minha vida, mudando a minha vida. E hoje eu quero mudar a vida de tantas outras pessoas, tá? Obrigado, Gabriel. Gabriel segue a gente lá no Dica do Veterinário. E é isso aí, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, aqui na bio do meu Instagram aqui tem um link para vocês entrarem em um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp é onde eu vou avisar vocês assim que as inscrições abrirem. Cara, é muito massa, é muito transformador, tá? Lá dentro do nosso o grupo olha lá, ó, a Monique. A Monique tá aqui também, olha lá, recomendo a mentoria. Meu esposo tá no grupo da máfia e tem transformado nossas vidas. Gratidão. Que bom, Monique, que bom. Fico muito feliz com o seu depoimento. Até achei, falei, será que é o Rodrigo e a Monique que tá falando ali? Às vezes o Rodrigo assiste as lives pelo seu perfil. Que bom, Monique, fico feliz, olha lá. Pessoas estão no grupo avançado, gente, estou muita aprendizagem, está mudando a minha forma de ver o mundo. Que bom. A gente busca realmente trazer clareza, trazer transformação para as pessoas. Então, em janeiro, a gente vai abrir as vagas para o nosso grupo da máfia, tá bom? E realmente vai ser muito transformador, tá? Eu, de longe, eu não quero o dinheiro de vocês, tá? Eu quero realmente a transformação, impactar a vida das pessoas. E aí a gente vai explicar um pouquinho mais, logo mais. Quem tiver no grupo de WhatsApp vai receber as notificações quando a gente abrir as vagas, beleza? Pessoal, por hoje é isso aí, então. Quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos de volta. Obrigado a participação de todos. Um grande abraço, ótimo dia, ótima semana. Espero que tenha valido a pena para vocês. Sempre que vocês sentiram algo legal, gostaram de uma informação, clica no aviãozinho e compartilhe, tá? Não seja egoísta, não guarde somente para vocês conhecimento. Compartilhe com seus amigos. Um grande abraço, tchau.